relativamente àquilo que tem sido uma prática de décadas. Não é? Este é o primeiro aspecto que eu queria realçar. No concreto, o que é que nós vimos? Vimos um aumento dos impostos diretos e dos impostos indiretos, não é? A dar razão aqui ao nosso amigo José Ângelo Pinto, quando fala que, por um lado, ao nível do governo, portanto, isto é técnica do governo, diminui-se os impostos diretos, aumenta-se os impostos diretos, no dizer do José Ângelo Pinto. A Câmara Municipal de Gondomar só diverge num ponto, é que aumenta os indiretos, mas também aumenta os diretos. E não são aumentos, enfim, de deitar, de menosprezar, não é? Porque no caso dos impostos diretos, isto comparativamente com o orçamento para 2017, não a conta de gerência, porque eu não o conheço ainda, aumentam, portanto, os impostos diretos a 7,3%, enquanto os indiretos aumentam 23,2%. E, portanto, para já não falar das taxas, multas e outras penalidades, cujo aumento são de 46,6%, mas admito que isto tem menos impacto do ponto de vista, portanto, orçamental. Mas isto dá a ideia de como é que foi gizado este orçamento passado o primeiro mandato, portanto, de carregar, do meu ponto de vista forte e feio, na carga tributária de natureza local no que respeita, portanto, às famílias gondomarenses. Depois, um outro aspecto que me parece relevante é que cada vez mais há um diferencial acentuado entre o que são despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços. Ou seja, tradicionalmente, nas autarquias, as despesas com pessoal assumiam maior preponderância do que propriamente a aquisição de serviços. No caso do Gondomar, as aquisições de serviços já são mais 7 milhões do que as despesas com pessoal. O que, do meu ponto de vista, também dá uma imagem muito adequada daquilo que tem sido a gestão municipal. E é bom ter-vos presente que, tanto quanto me foi dado verificar, a Câmara de Gondomar terá qualquer coisa como cerca de 1.500 trabalhadores. Do meu ponto de vista, se houvesse algum cuidado na gestão destas pessoas todas, provavelmente não seria necessário gastar tanto em aquisição de bens e serviços. Queria gastar-se mais em pessoal, é isso? A lógica é essa, sobretudo quando se tem um quadro pessoal de 1.500 pessoas. Portanto, uma empresa que tem muito pessoal geralmente não se necessita tanto de recorrer à prestação de serviços para resolver os seus problemas. Portanto, mas a Câmara acho que estava proibido de gastar mais dinheiro em pessoal. Pois, mas isso não pode ser argumento para haver cada vez mais um desfazamento entre estas duas rubricas, na minha opinião pessoal. Pronto. Uma outra coisa que eu notei como interessante é que fala-se muito na dívida e tal. A dívida tem sempre associado um serviço de dívida, que é composta por amortizações de capital e por juros. E o que eu constato, analisando os números, é que, se compararmos com o orçamento de 2017, portanto de 2018, os juros e outros encargos vão aumentar a 75%. Não. O que, na minha opinião, diz bastante relativamente a esta questão da dívida, que foi muito até badalada por altura da campanha eleitoral. Depois, aquilo que as pessoas esperam é que as câmaras municipais consigam afetar o máximo possível das suas receitas em investimentos, porque é com os investimentos que, primeiro, se melhora a qualidade da vida das pessoas, segundo, que se consegue algum desenvolvimento em termos locais. Eu até notei numa entrevista que o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar deu ao JN em outubro, que tinha definido como prioridades para o mandato que se iniciou há alguns meses o ambiente, a mobilidade e a economia,
Mas também aqui a cara não condiz com a careta. E eu vou explicar porquê. Primeiro, em termos gerais, as grandes opções do plano que a Câmara aprovou para 2018 contemplam 710 projetos. E este número até dá a ideia de que é uma coisa em grande, que efetivamente vamos ter um Conselho que caminha na senda do progresso. Só que depois, indo ao detalhe, o que é que verificamos? Verificamos que mais de um terço destes projetos têm verbas de 100 euros ou inferior em termos de dotação orçamental para 2018. São 253 em concreto. Ora, nós sabemos que com 100 euros só se for comprar uns pregos e qualquer coisa assim do género, porque não dá para fazer grandes obras. Não é? Mas, apenas 77 destes projetos têm uma verba superior a 100 mil euros. O que também para mim é significativo. Porque nós sabemos que hoje em dia, enfim, arranjar uma estrada a 100 metros, seguramente situar-se já nesta ordem de grandeza, ou mais até do que 100 mil euros, dependendo naturalmente da natureza dos trabalhos que forem feitos nessa obra. Mas, pegando em concreto nestes três temas, no ambiente, na mobilidade e na economia, o que é que nós constatamos, lendo os documentos? Constatamos que apenas dois dos projetos em termos de mobilidade têm uma verba superior a 100 euros. E quais são esses projetos? Estudo de articulação das áreas de núcleo ramal com a nova ligação, que tem 21 mil euros, e o interface com metro suave e ligação ao metro Rio Tinto. E eu digo, estas duas questões podem ser importantes, mas seguramente não resolvem o problema da mobilidade. Eu estou a falar não só na mobilidade externa, mas também na mobilidade interna, que do meu ponto de vista é ainda mais grave do que a mobilidade externa do Conselho. Na questão do desenvolvimento económico e turístico, o que é que eu constato? Constato que apenas 4 projetos têm uma verba superior a 100 euros. E quais são elas? Participação em feiras e representações, no âmbito da Rota da Filigrana, equipamentos no que respeita a eventos e iniciativas de promoção turística, Expo Gondomar, trabalhos especializados e a iluminação do Natal, mais concretamente no âmbito da campanha, neste Natal Compre Mais local. Bom, e se formos ver a questão do ambiente, em que, em termos globais, nas grandes opções do plano, aparece com uma verba de quase 13 milhões de euros, mas a verdade é que desses 13 milhões de euros, 9 milhões é para pagar à Liopor e para pagar à empresa que recolhe o lixo. Não? E, portanto, o que sobra são 4 milhões. E se tivermos presente que desses 4 milhões, 3 milhões e meio é para o emissário de Rio Tinto, né? E Gramido, enfim, fica muito pouco para os outros projetos no que respeita à área do ambiente, não é? Que apesar de tudo, enfim, estão inscritos 20 projetos e, portanto, se fossem devidamente gabimentados, poderiam ter algum impacto também do ponto de vista da qualidade ambiental do Conselho. Depois, deixe-me só dar aqui mais uma nota. Eu não vou falar na questão das transferências para as freguesias, já falamos disso a semana passada. De qualquer modo, enfim, constroem-se títulos muito lindos, dizendo que são 7 milhões e 200 mil, não é? Só que se esquece de dizer que são por 4 anos e, portanto, isto dá 1 milhão e 800 mil por ano. Não, 1 milhão e 600 por ano. Vezes 4 dá 7 milhões. Pronto, sem contar com a questão que já debatemos, que tem a ver com a questão do aumento da transferência de competências. Portanto, em conclusão, eu diria que não me parece que com este tipo de instrumentos previsionais o Conselho vá a algum lado em termos de desenvolvimento. Última nota, verificada hoje no INE, com dados relativos a 2016, que são aqueles que são publicados. Turismo, né? Indicador sobre turismo em Gondomar. Está tudo com traços, não existe nada. Né? Aliás, nos 17 municípios da área metropolitana de Porto, temos um companheiro, que
que têm exatamente a mesma situação, que é a trofa. Todos os restos têm indicadores para todos os itens. Não é? O Gondomar e trofa, infelizmente, não tem. Repito, se olharmos para os montantes que foram investidos, eu estou a referir este ano a 2016, portanto, foram cerca de, portanto, um investimento muito reduzido, cerca de 18%, portanto, do valor da despesa. Entretanto, este ano, portanto, o valor da despesa dos investimentos da altura rondou em 2016 12 milhões e 208 mil. Este ano, vejo aqui, embora isto aqui esteja especulado com se calhar, penso que é, os empréstimos, 63 milhões 754 mil para investimentos, despesas de capital. É claro que há aqui passivos, eu penso que é relativo a isso, mas em termos gerais, qual é o teu ponto de vista, e em função também do que eu visto do 90 dias, a posição do PSD e do CDS também foi contra o orçamento. Há algumas, além do que é aqui mencionado, e bem o relatório aqui dos motivos que levaram o PSD, também quem do CDU levaram a votar contra, são diversas as questões, situações que não foram consideradas para eles para a redução de custos, para fazer face à dívida, enfim, há uma série aqui de coisas. O que é que te parece? No teu ponto de vista. Bom, boa noite. Antes de mais nada. Às contas também. Eu concordo parcialmente com o que o Pimenta Dias nos foi dizendo, ou seja, o Pimenta Dias faz uma análise bastante exaustiva do detalhe do orçamento. Penso do ponto de vista técnico, o orçamento é razoavelmente bem conseguido, bem feito. Mas as opções políticas que estão por trás de um orçamento, e quando nós estamos aqui a discutir o orçamento, de facto nós estamos a discutir as intenções políticas que estão por trás, e é bom não esquecer, não estamos a falar apenas de números, e parece-me que de facto este orçamento poderia estar num nível ou melhor, poderia almejar ou procurar um nível de desenvolvimento maior para o Conselho. Claro que tem aspectos positivos, tem uma redução de 4 milhões e meio de dívida, que é expressivo e que é significativo, tem os famosos 12 milhões de euros de dívida à EDP, que aparentemente estão negociados já à espera de visto do Tribunal de Contas, tem... Na introdução falam de 12 milhões. 28 milhões. Tem... Não percebi. Na introdução, aqui, estamos a falar reduzir 4 milhões e meio de euros. Sim. E só este processo, peço desculpa, estava a falar da redução da fiscal, peço desculpa, tem razão. Estava a falar, porque a questão da EDP é tirar de um lado e para o outro, portanto aquilo não acrescenta nada. Estava a falar dos 12 milhões de potencial dívida por devolução de valores dos projetos e não da EDP. A EDP pôs aqui um ponto positivo. Depois, quando entramos no detalhe, de facto começamos logo a não perceber muito bem, porque começa a primeira linha logo do despesa, são 40 mil euros para o provedor. Começa logo com 40 mil euros para o 40 mil e 500. Portanto, não se percebe muito bem como é que um provedor vai gastar 40 mil euros e 500 de prestações de serviços, nem por cima. Portanto, em termos de... Não é um pequeno detalhe, porque demonstra a mentalidade, entre aspas, que está por trás de alguma despesa que não está de todo controlada eficazmente, pelo menos, porque 40 mil euros para um provedor parece, de facto, um valor brutal. O provedor, ainda por cima, se for para fazer aquilo que tem sido feito, não é um trabalho que ninguém vá morrer de afogado no suor, não é? Portanto, não vai acontecer isso. E, portanto, de facto, parece-me bastante. Salienta-se também aqui 1.600.000 para as freguesias. Eu tenho 1.400.000, mas acredito que possa estar errado.
Depois de referir também que me parece que, em termos de detalhe, este orçamento é muito pouco detalhado em áreas em que devia de ser muito mais detalhado. Eu estou a falar, por exemplo, temos uma rúbrica de outros serviços, que não se sabe o que são, que é um buraco negro, de 10.395.000 euros, ou seja, há aqui 10.395.000 euros que basicamente o município pode gastar onde quiser, porque não está, digamos assim, discriminado em termos orçamentais. Depois, surpreende-me muito como é que um município com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tanta falta de capacidade de intervenção social, com tantos problemas com as pessoas, gasta, ou prevê gastar. E eu aqui não estou com os dos 100 euros, que este dos 100 euros é um artifício, digamos assim, para, se for preciso de repente fazer alguma coisa em algum lado, haver essa possibilidade. Já falámos disso no passado, mas estou a falar de 15 milhões que são diretamente para obras em ruas. É assim, é evidente que é preciso fazer obras em ruas, eu não discuto isso, mas discuto o valor, porque de facto 15 milhões é muito dinheiro que poderia estar a ser utilizado, por exemplo, para a potencialização do município enquanto, por exemplo, no turismo, no desenvolvimento económico, no apoio ao investimento direto, e portanto o que acontece é que são 15 milhões de euros em ruas, que ainda por cima de utilização, em alguns casos, discutível, porque não se trata de fazer novas ruas, não se trata de tornar o acesso ao Porto mais rápido, nem se trata de fazer uma autoestrada, trata-se apenas e só de recuperar ruas que já temos. E, portanto, parece-me, sinceramente, muito dinheiro para esse efeito. Depois, continuando com esta análise macro, temos 6.600.000 na educação, o que faz também muito sentido. Isso ninguém discute o dinheiro gasto na educação, para lá das despesas com o pessoal, que são as despesas de investimento. Depois, o que surpreende, de facto, são os 2.170.000 da economia de turismo, ou seja, num orçamento de 129 milhões, vamos gastar 2.170.000 a promover a economia e o turismo, que sabemos são os grandes problemas que o município tem. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista da opção política, é uma opção de continuar a fazer aquilo que se fazia no passado. Ou seja, não há aqui nenhum potencial que tenha sido introduzida pelo facto do Partido Socialista ser poder maioritário em Gondomar. Tem-se mantido as políticas que já estavam ligadas de trás e, portanto, não há aqui nada de novo. Falaram já da questão do ambiente, portanto, não vou falar aqui do ambiente. Falaram também do aumento dos impostos, também não vou falar. Uma coisa que eu noto neste orçamento é a total ausência de uma estratégia, apesar de falar disso, mas ainda não se vê na concretização nenhum tipo de estratégia para aproveitar fundos comunitários. E, portanto, o que acontece é que, tirando um ou outro projeto específico em que há financiamento, a maior parte do que aqui está não aproveita coisa nenhuma e, portanto, é mais uma oportunidade perdida. Depois, surpreende-me muito, quando olho para o detalhe destes documentos, surpreende-me muito que se continue a tratar o Sr. Valentim Loureiro por Major quando se diz que ele se absteve. Portanto, abstiveram-se os vereadores, senhores Major Valentim Loureiro. Acho isto, no mínimo, cómico. Sim, senhor. O PSD, portanto, também votou contra, naturalmente, e uma das situações que contesta é as medidas estruturantes que visem o tratamento das potencialidades do território. Além de outras, portanto, a reabilitação dos conjuntos habitacionais, não foi pensado qualquer plano de redução de custos para fazer face à dívida, isso aqui também já foi falado. Sim, já foi falado. Naturalmente que está de acordo com isso. Houve numa análise assim mais aérea, os pontos foram todos aqui focados. E é engraçado como duas posições em termos partidários vão bater tudo no mesmo. Os extremos tocam-se, normalmente. Exatamente. Não, mas é engraçado é que... Análise de números, Exatamente, análise de números. Ou o orçamento foi bem feito e bem explicado, e então aí qualquer justificação é plausível perante as parcelas que aparecem, ou então atira-se números e espera-se, logo se vê.
E é essa parcela. Quando uma pessoa que andaram em campanha a falar na promoção do turismo, falou-se tanto na promoção do turismo, e quando se vai ver a verba para a promoção do turismo, e aplica-se muitas verbas mais para feiras, obviamente acho que isso é um bocado esquisito. Falou-se no turismo, o que é que estavam a aplicar? Para a construção de 2 hotéis, que já são projetos antigos, que estão parados e que estavam lá para desenvolvimento. Mas é o município que vai construir hotéis. Não, exatamente. Mas basearam-se nisso. A revitalização das 3 praias, muito bem, elas foram feitas, agora é uma questão de manutenção. Que existem 3 praias fluviais, e ainda bem que foram feitas, existe ali umas condições ótimas para o turismo local. Para o turismo local, para as pessoas. Agora, o resto, o que é que nós temos? Se perdemos a cidade europeia do desporto, o que é que nós prevemos fazer nesta próxima etapa? Não está nada previsto. É fazer eventos? Vamos fazer eventos no multiuso? Não, passa a para ti, já está previsto para cá. Mas tudo aquilo que nos é dado... Mas mais uma vez. Nós temos sorte, o multiuso estar inserido estrategicamente também localizado, tem uma A29 alimentar, e mesmo assim, quando são grandes eventos, é o caos. Porque senão aquilo era uma miséria. Continuo a achar que as apostas na educação poderiam ser melhoradas, porque, aliás, Câmara Gondomar fez uma guerra sobre a rescisão dos acordos do ensino particular. Uma guerra saudável, atenção, não vamos entrar em guerras mesmo, uma guerra saudável de justificação a dizer que tem boas escolas. Mas as escolas estão cheias de problemas. Basta falar com as associações de pais e ver quais são os problemas. E, pelos vistos, vão demorar a trabalhar nisso. Ouvi falar, aqui no Monte tem alguns problemas sobre isso. Estão a fazer esse levantamento, mas sabem que a verba não chega para tudo. E estão a tentar resolver o caso, mas não chega para tudo. Eles já bateram e já foi dito pessoalmente aos responsáveis das escolas que a verba não chega. Vão tentar fazer algumas coisas, mas não vão conseguir. Então, para que é um orçamento? Falam-nos sobre... Vamos ver as iluminações de Natal deste ano. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Já passou a campanha, já não interessava. Se calhar a festa de São Bento foi muito mais forte, quer antes das eleições, do que as iluminações de Natal para o comércio local. O que é que está a acontecer com as associações de apoio ao comércio e à indústria e essas coisas todas? Estão a começar a fraquejar. Falta apoio. Agora, nós temos muitos problemas. Fala-se problemas com o metro. E acho que foi o Rafael, vai pedir que a Câmara exija ao Governo um compromisso por escrito se vai ou não se vai fazer as coisas. Agora vamos então no plano para se poupança. Então se vai haver poupança, então faça-se a continuidade do metro de Franças para Gondomar. Se é uma poupança do novo trajeto, então se faça-se a continuação. Então estava previsto, conforme disse o Marco Martins, que tinha havido um acordo que era possível fazer mais barato o acordo de Gondomar a Campanhã, e agora dizem que ainda vai ser mais barato. Então, se a verba já estava prevista, façam a alegação do nó. Porquê é que não se faz isso? A mobilidade está aí. Nós temos muitos problemas. Basta ver, nós para entrar e saímos de manhã de Rio Tinto, de Gondomar, é um caos. Agora, nós temos que trabalhar com as verbas que eles têm disponível. E depois aparecem esses... Obviamente, vamos ser sinceros, quem está no poder pode fazer isso. Tem esses 10 milhões perdidos. Para quê? Tudo há de surgir uma oportunidade para eles aplicar. E depois vai-se ver quando a população precisar. Agora, para as estradas, quando acham muito para a estrada, não, se calhar nós tivemos aqui 2 principais vias aqui de Baguinho, que ligam Baguinho a Gondomar, e a Rio Tinto, se calhar 3, 4 milhões não chegam. Para reabilitar e fazer uma coisa em condições. Não é pôr, levantar guias e meter o alcatrão e vamos bola para a frente. Não, isso chega, então isso até é um exagero. Se calhar até se gasta demasiado. Mas, e falou muito bem que o que é que dá 100 metros, quanto é que se gasta? Para 80 mil euros, mais IVA, pronto. Dá para 100 metros fazer, 100 metros de estrada, depende da reabilitação, mas o tipo que se faz é levantar alguns lancis, pôr um bocadinho de pavimento no passeio e levantar as tarjetas, nem sequer faça as substituições das águas pluviais. Agora, por exemplo, basta ver aqui um exemplo, não se faz um estudo aqui na rua da Quinta da Campainha, puseram um pavimento novo, passado os tempos estão a andar a arrebentar, e agora está tudo estragado. Puseram uma estrada impecável. Agora,
Temos que pensar que, efetivamente, este orçamento não vai chegar. Como é que eles vão gerir? Barriga para a frente. Vamos empurrar. É assim, naturalmente que depois ouvis a opinião sobre a elogiada, porque É o último. Ora bem, vais pedir a resposta. em primeiro lugar, boa noite a todos e é um prazer estar aqui novamente. Na passada semana fui substituído por uma amiga e camarada minha que creio que teve aqui uma boa posição e representa bem o Partido Socialista. Isto é que é muito mais vinda do que eu e também ela conhecedora da realidade de Gondomar. Eu quero começar a minha vinda a este programa oferecendo, e aqui vou fazer promoção aos jornais locais, porque eu acho que é bom fazer também promoção aos jornais locais. Vou oferecer o Vivacidade aos meus colegas de programa, porque o Vivacidade tem a felicidade e finalmente começou a ter capas de jornal que eu acho que são dignas do comércio local e das instituições locais. Às vezes esquece daquilo que se faz de bom aqui em Gondomar. E a capa diz exatamente que na delegação de Gondomar ao longo da Cruz Vermelha Portuguesa vamos ter uma unidade de cuidados continuados para 40 utentes. Isto é a promoção daquilo que nós de bom temos, que são as instituições em Gondomar, e também quando instituições mundiais, reconhecidamente por fazerem um trabalho humanitário excelente como a Cruz Vermelha, vem aqui a Gondomar, reconhece o trabalho que está a ser desenvolvido e depois aposta aqui em Gondomar, e portanto isso acho que é notório. E isto também só é possível porque há a intervenção também da Câmara de Gondomar, não há assim digamos, um distanciamento tão grande entre a Câmara e as associações, como há bocado foi dito. Isto também é parceria com a Câmara de Gondomar e é bom que se diga isto. E parte desse dinheiro que está no orçamento municipal, embora não sendo para investir nesta unidade de cuidados continuados, mas é também um forte investimento neste tipo de equipamentos. Eu quero dizer que em 2017 o município de Gondomar transferiu para as freguesias 1.334.250.000 euros. Tal como diz na primeira folha, aumentou 12%, portanto isto dá 1.494.000, nem é 1.700, nem 1.600, portanto é à volta de 1,5 milhão que transfere para as freguesias. É óbvio que nós, quando vemos a verba que é transferida para as freguesias, e sendo eu autarca também de freguesia, nunca chega. Pode ser 1,5 milhão, podem ser 2 milhões, podem ser 3 milhões, porque eu acho que o princípio da subsidiariedade prova que o dinheiro é aplicado de uma forma mais eficaz quando é apostado e aplicado a nível das instituições mais próximas do cidadão. Mas há aqui um aumento que é significativo e que tem que ser aqui dito e avaliado, e eu acho que é um apelo positivo que eu faço também aqui à vossa consciência, porque já vi no passado exatamente o inverso. Vi no anterior executivo freguesias como o Baguinho do Monte ser-lhe reduzido e muito verba, tabelando tudo por igual e fazendo erros crassos que depois tiveram que ser digamos, corrigidos imediatamente, porque havia freguesias de uma dimensão que ganhavam ou recebiam a mesma coisa de freguesias de menor dimensão. Isto acho que é um avanço significativo. Depois há uma coisa que eu também tenho que dizer aqui, é que as feiras, que está aí dito e no orçamento está escrito e que já foi aqui dito, que as feiras gastam dinheiro, sim senhor, mas as feiras também servem para promover o Gondomar. Se o Gondomar não estiver nas feiras promocionais do turismo, não vende o seu turismo, não mostra o turismo que tem, não mostra as potencialidades que tem. Portanto, aumentar a verba para as feiras promocionais eu acho que é de salientar, e acho que é uma aposta no turismo e naquilo que nós temos de bom. Não se queira promover o turismo sem haver investimento na publicitação do próprio, sem haver investimento na promoção do próprio. Portanto, eu acho que já demos um avanço significativo quando, no anterior mandato, toda a orla costeira fluvial, que tinha potencialidades para acolher praias fluviais com bandeira azul e com vigilância ativa durante o período de verão, foram recuperadas. Isso acho que é uma aposta forte no turismo. Tal como é uma aposta forte no turismo, termos sido a cidade europeia do desporto. Nós promovermos a rota da filigrana. Portanto, não venham dizer que não há uma aposta forte no turismo, porque desde há 4 anos para cá
tem-se apostado muito no turismo, mas depois há uma coisa que as pessoas também às vezes esquecem, é que todas as ruas são fundamentais, não só aquelas que entram ou saem para Gondomar, que trazem ou levam pessoas para Gondomar ou levam de volta para os outros concelhos. É que cá dentro, se as ruas não estiverem como devem estar, com condições, e há uma forte aposta também da Câmara Municipal nesse aspecto, as pessoas não têm mobilidade. E, portanto, tem-se assistido a que ruas secundárias e terciárias têm tido intervenção que nunca tiveram no passado. E depois há uma coisa que o Rui Faria aqui disse, e eu tenho que reforçá-lo, é que, efetivamente, muitas vezes fala-se que o multiusos é uma miséria, foi este o termo. O multiusos é uma miséria, mas é uma miséria trazida pelo PSD, não foi pelo PS nem pela CDU, nem pelo CDS, acho que foi na altura. Foi o PSD que trouxe essa miséria quando convidou alguém para vir. Pois, eu também não acho que seja uma miséria, mas é preciso dizer que essa miséria veio para Gondomar, porque foi o PSD que a trouxe, através de um senhor que ganhou eleições com a bandeira do PSD e que depois foi independente, portanto. É a última obra estruturante que nós tivemos no município. Mal ou bem e boa ou má, é a última grande obra. Não é a última, não é a última grande obra, porque as obras físicas não são só as grandes obras físicas e visíveis que são as grandes obras. Eu posso designar obras que que fiz enquanto autarca na presidência da Junta de Freguesia que não são físicas, não são palpáveis, não são visíveis. Portanto, nem tudo. Melhores do que as físicas. Exatamente. Portanto, não vou por aí sequer. Há obras físicas, há obras morais. Agora, até porque eu não sou crítico ao multiuso estar aqui em Gondomar. Não sou crítico. Eu acho. Toda a verba gasta naquilo que as pessoas. Porque eu não sou daqueles que acham que se gasta 20 milhões num edifício porque é do Cisa Vieira e é bonito. Não acho. Agora, sendo do Cisa Vieira e sendo bonito, é uma mais-valia? Isso é. Porque nós vamos ao Mar Canaveses, eu enquanto estudante de arquitetura, ia ao Mar Canaveses quando era miúdo, com o meu avô nas feiras, porque era feirante, e ia lá muitas vezes em passeio, mas comecei a ir ao Mar Canaveses para ver arquitetura. E o Mar Canaveses é mundialmente conhecido porque o Cisa fez uma igreja no Mar Canaveses. E, portanto, isso também são polos de atratividade para potenciar o turismo, é óbvio, não é? Agora, eu acho que o multiuso existe, há que entrar o passado e há que potenciar. E acho que esta Câmara está a tentar potenciá-lo. E faz, e muito bem, um acordo com o movimento associativo e com as coletividades e com as instituições, em que depois há uma redução efetiva quando usam aquele espaço, porque é preciso também estar ao serviço das associações e das coletividades, e tenta potenciar através de linhas que já existem e canais que já existem a nível nacional, de trazer para cá bons espetáculos, bons artistas, quer musicais, quer teatrais, e que têm passado por Gondomar. Agora é preciso colocar Gondomar na rota dos grandes espetáculos também, mas de uma forma sempre ativa e contínua. Pronto, isso também acredito, e eu acho também qual é o executivo municipal, seja ele de cor que seja, que não quer ter os espetáculos aqui neste multiusos. Agora há que potenciar. E não acho, não sou tão dramático assim quando se fala deste plano de orçamento que seja assim tão mau. Acho que não. Acho que é um plano que está estruturado em volta também de uma conquista, que é finalmente podermos pagar a dívida da EDP. Porque não discuto se é necessário ou se não é necessário pagar a dívida desta maneira, mas eu sei é que tem que se pagar. E também sei que pagando desta maneira vamos evitar juros e vamos evitar também, e tivemos um acordo, e vamos evitar que a dívida seja maior do que aquilo que já é, e houve uma redução efetiva daquilo que era o valor final a pagar quando o valor inicial era muito maior. E, portanto, quando há essa redução efetiva e quando há este esforço financeiro, há que também salutar. Não esquecer que a nível ambiental toda a verba que possamos gastar é uma verba que vamos dizer que é escassa. Efetivamente, nós temos 2 hectares, é preciso 3, temos 3, é preciso 4 ou 5 ou 6. Mas também estamos a apostar nos parques urbanos. Mas também estamos a apostar naquilo que é mobilidade e na reflorestação, naquilo que também é o Parque das Serras, tentando valorizar uma coisa que é património local. É património. É a Câmara que está a plantá-los? É a Câmara que está a plantá-los? Não, é que vamos lá amanhã. Se você me disser a mim e mostrar a Câmara de Gondomar está a plantar eucaliptos, dou-lhe razão. Desculpe lá, a Câmara dou-lhe razão, mas dou-lhe razão. Só que não é a Câmara de Gondomar que está a plantar. A questão não é essa. É esta e muitas mais.
muitas mais. É sempre fugir à questão fundamental. Não é fugir à questão. O problema é este. A Câmara de Gondomar, conjuntamente com Valongo e Paredes, não é, constituíram uma associação para a gestão como área protegida do chamado Parque das Serras, constitui Exatamente, a Cordilheira da Serras, portanto, vai sendo justa a Castiçal e às Beijas, etc. Portanto, e aí tudo bem. Agora, quando se trata de constituir uma associação para gerir uma área protegida, não é, o que se pretende proteger são os valores dessa área. Geológicos, e em que contraria essa associação? Geológicos, florestais, flora, os recursos hídricos, etc. O que é que nós assistimos? Assistimos há 2 anos a um fogo de grandes dimensões em parte desta cordilheira. Não só há 2 anos, assistimos todos, quase todos os anos, assistimos há 2 anos a um incêndio de grandes dimensões em parte desta cordilheira. Se você quiser, e a minha memória é muito recente, passei lá ontem, você vai a essa área, Serra de Pias, no confronto com a Serra das Flores, não é? E o que você vê são eucaliptos novos. E quem que os plantou? Foi a Câmara? Foram as câmaras? Então, não se tenha a pretensão de dizer, se for essa a lógica, eu já sei que são os privados que plantaram. Eu já sei. Plantar? Desculpe lá, eu já sei que são os privados que plantaram. Eu já sei que os privados, leia-se empresas de celular. Eu já sei que os terrenos são privados. E, portanto, as câmaras têm muito pouca intervenção relativamente àquilo que é privado. É privado, é gerido pelos privados, arrendam, etc, etc. Agora, não se diga que se quer proteger uma área, não é? Com a riqueza que supostamente teria esta cordilheira, não é? Continuando a permitir que sejam feitas plantações de eucaliptos, não se criando alternativas a esta nova realidade. Mas eu posso lhe responder a isso. Desculpe lá, se me deixar... Pronto, essa é que é a questão. Esta é a questão. E, portanto, na minha perspectiva, tudo isto nasceu torto por causa de uma campanha eleitoral que estava à porta. Porque o que se devia ter feito primeiro era o levantamento exaustivo das parcelas dos respectivos proprietários, negociar com os proprietários alternativas à plantação de Foi o que você fez quando era vereador, não é? Desculpe lá. Você fez esse trabalho. Eu não fui vereador do ambiente, fui vereador da higiene e limpeza. Mas foi isso que você fez. E se quiser discutir, Foi isso que você fez. Eu nunca fui vereador. É que você só agora só está a discutir a Cordilheira porque alguém se lembrou de criar uma associação. Eu discuto a Cordilheira há muitos anos. Há décadas. Se calhar ainda você não era nascido. Olha, se calhar eu não ouvi. Eu tive tantos anos por seguir na Assembleia Municipal. Não andava. E ainda tem as intervenções que você fazia. Ou não fazia. Que eu apresentei na Assembleia Municipal. É que eu acho piada. E também trago. Primeiro, você interrompe a minha intervenção. Você interrompe a minha intervenção. Eu pedi-lhe permissão. Não acha que é demais? Já está há 5 ou 6 minutos. Você falou 20 minutos ou mais. Eu pedi-lhe permissão para o interromper. Agora, você, como não está a agradar a conversa... Não está a agradar. Seja democrático e deixe-me falar. Você falou 20 e tal minutos, ninguém o interrompeu. Não, falei Pediu o introito e eu deixei. Mas também não é para mais 20 minutos. Agora, vou-lhe dizer o seguinte. Até ser criado este parque... Não de turbo. Até ser criado este parque, nunca ninguém tinha ouvido falar, se calhar, deste local. Está enganado. Não estou enganado, não estou. Sabe porquê? Porque eu ando há muitos anos nisto. E agora que se cria a associação, e digo-lhe mais, as associações, eu quero ver, eu gostava de ver, realmente eu gostava de ver aquilo que você fez para a proteção das serras. Eu gostava de ver aquilo que você fez para a proteção das serras e tudo aquilo de trabalho que você foi fazendo na Assembleia Municipal. Mas vou dizer uma coisa, até agora nunca tinha sido criada nenhuma associação. Nunca se pensou numa escala macro. Pensou sempre no seu território. Há 3 municípios de 2 partidos diferentes. Ouça. Quero ouvir, há 3 municípios de 2 partidos diferentes que fazem uma associação. Começam a apelar para que haja consciencialização das pessoas. Há uma lei que ainda permite, até poucos dias daqui para a frente, haver a replantação de eucaliptos, porque o governo do Partido Socialista não permite mais que haja plantação de eucaliptos após um incêndio. Não foi o Partido Socialista que permitiu e liberalizou a plantação de eucaliptos. E você sabe muito bem quem foi. E quem permitiu que seja plantado eucaliptal em todo o território nacional. Agora, o que eu lhe digo é que a associação não pode fazer tudo, nem consegue fazer tudo. Faz. Sabe o que é que faz? O facto de nós estarmos aqui a discutir já está a fazer um bom trabalho. Não está a fazer nada. Já está a fazer um bom trabalho. Não está a fazer nada. Porque quem nos ouvir
este processo... Ninguém diz que está a trabalhar bem ou mal. Trabalhou também este processo, que criou um regulamento, prevê, os Anjos também falou nisso já há bastante tempo, prevê, como áreas de proteção, né, 20 metros ao longo das estradas, das vias rodoviárias e dos rios, e 10 metros ao longo dos riachos. Isso é proteger. Deixa-me introduzir aqui uma... É assim, é melhor haver esta associação do que não haver nada. É óbvio. E é um processo de maturidade. O que é que acontece? É evidente que está a começar e vai continuar e vai começar a trabalhar e esperemos que trabalhe no sentido certo. Eu já referi aqui, é uma vergonha. Mas também tem que perceber, o privado tem um monte de... Não é essa a questão, eu sou o primeiro a defender que se deve ser negociado com os privados. É uma vergonha, digo eu, você chegar a São Pedro da Cova, indo da Covilhã para Valongo, ou vindo de Valongo para a Covilhã, e encontrar, frente ao centro de saúde, uma placa que diz, com uma seta indicativa, a dizer, Parque da Sé. Não precisa ir tão longe. Parque da Sé. Sabe onde é que você vai chegar? Indo por essa estrada. Não é? Ao famigerado ter de rosedos perigosos. Ainda bem. Isto é factual. Isto é factual. Que é para alertar que existe ali um aterro que tem que ser... Não, ainda fui a falar, mas não, deixa estar. Eu depois gostava de falar. Sim. Eu queria dar-lhe, não sei se vocês querem abordar o caso da unidade de cuidados continuados, eu acho um assunto bastante importante, já que foi escalpelizado pelo Coelho. De facto, já senti isso na pele. O segundo andar vai ter. Mas já não há mais câmaras. Já não há mais cuidados continuados. Não. Suficiente. Sabe qual é a cobertura a nível do distrito? Não sei. 37%. Não é isso que eu estou a discutir. Eu sei que tinha o que eu posso discutir consigo. Então você quer tirar números? Também não tirar números agora. Você não gosta dos números porque sabe que eu gosto. Você tentou aí embrulhar a coisa sem falar muito tempo. Porque sabe que os números são realidade. Eu gosto. Eu até falei números, você... O que eu quero dizer, relativamente às câmaras de trabalho de cuidados continuados, é que, tanto quanto eu sei, foi financiado um projeto ao nível da Fundação da Fernando Pessoa para câmaras de cuidados continuados. Não me parece que foi implementado, não sei. E tanto quanto eu sei também, chegou a ser aprovado no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio um projeto para a criação de câmaras de trabalho de continuados da Misericórdia de Gondomar. E por isso é que eu estou a perguntar se... Não foi. Agora, eu não conheço todos os dados, nem tenho a E o que foi implementado, eu também não quero conhecer tudo. Eu também devo dizer, o que existe em Gondomar não é suficiente, tal como o que existe no Distrito do Porto não é suficiente. A cobertura é 37%. Acho muito bem. Olha, e até lhe lanço o repto já de ser sócio da Cruz Vermelha. E em Gondomar? Não por causa de ser sócio, mas... quando você deixar de ser presidente. Mas quando você... Olha, posso deixar já. É esse tipo de chantagem que eu nunca cedo, nem nunca cederei, sabe? Eu não tenho vergonha de ser presidente da Cruz Vermelha nem de ser sócio da Cruz Vermelha. E nunca diria uma coisa assim. E não deve ter vergonha. Nunca diria uma coisa dessas assim. Pronto, mas nunca diria. Porque se o problema é a presidência, eu saio dela. Ganho zero. E quero continuar a ganhar zero. Mas se a presidência é ser o presidente, é que é o problema. Não é essa a questão. Esteja à vontade e dou-lhe o prazer de ser sócio. Deixa-me perguntar em Gondomar qual é a porcentagem, sabes? Os 37. Nós estamos dentro da porcentagem que é calculada a nível do distrito. Das respostas, porque a resposta não é feita... Não, as respostas são feitas a nível do distrito, porque a ARS faz uma contabilidade a nível das respostas que existem para todos os concelhos, não de concelho a concelho. É óbvio que se formos para o Porto, há muito mais resposta do que os outros concelhos à volta, não é? E podia deturpar depois o... Exatamente. Mas havia realmente muita falha disto e é bom e continua a haver. De facto, eu senti isto já na pele, tinha aqui na paredes, ou apenas para ter um caso assim, para ter assim... Mas não é só por isso, eu gostava também de realçar o seguinte aqui, e aqui vou bater numa tecla que eu acho que é importante para Gondomar, é que não só o facto de termos uma rede, ou temos 40 camas de apoio, é
é que não é só para Gondomar, nem é só para Valongo, é para o distrito e até a nível nacional. É o facto de podermos vir a criar umas dezenas largas postos de trabalho e de poder vir a potenciar oportunidades de emprego no comércio local, onde vai ser implantada esta unidade. E o que é que a Câmara está a fazer nesse projeto? A Câmara deu aquilo que é essencial, deu o imóvel durante 50 anos de direito de superfície. Não é só cedeu, já sem a cedência não havia nada, não é? É como acontece, por exemplo, por este movimento associativo de Gondomar fora, nós vemos, e aí sim foi uma política efetiva de apoio ao movimento associativo, de muitas das coletividades que têm sede social, foi a Câmara que deu e possibilitou que elas tivessem terreno para edificar essas sedes sociais. É este o caso, há uma cedência durante 50 anos. Tem que ser, digamos assim, justo e dizer que essa política também já vinha de trás, que o município foi... É o que eu estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Deixa-me só fazer uma outra pergunta, que é a recuperação do edifício, etc., é o orçamento da Cruz Vermelha. Estamos a falar de um orçamento global à volta de 2,7 milhões de euros. Já um orçamento feito, vai ser a recuperação do edifício, vai-se criar um edifício novo, onde vai ter um apoio, são 2 pisos, resto com 20 camas, primeiro andar também com 20 camas, e onde vai ter um apoio efetivo com lavandaria e cozinha, que pode fazer serviço de apoio domiciliar, e vai ter um ginásio de fisioterapia. Mas, não sei se ouviram, mas um dos comentários que é feito ao nosso programa, para alguns dos que seguem, é que quando estamos a falar uns em cima de outros, ninguém entende nada. E se repararem, há lá pessoas a falarem disso, a dizerem, falem um de cada vez. Portanto, peço desculpa da minha parte. É que isso, quem está a ouvir do outro lado, não entende absolutamente nada. Portanto, é uma coisa. Mas assim, quando ouvir falar, também vão logo a correr para ver o que Olha, será que já se pegaram juntos? Não sei se alguém quer mais esse cuidados intensivos, são os cuidados continuados, penso que já está bem tudo dito. Temos que recuperar essa obra. Venha ele, os projetos, seja em Baguinho, seja tomara que houvesse mais projetos. Venha ele e venha também o do Fernando Pessoa, parece-me que também está para... A pessoa que já está demorado, já devia ter agora, se mais problema lá com o reitor, isto começa a ser realmente uma situação, enfim, agora problemas lá não esperava semelhante coisa, mas enfim, isto hoje em dia é de esperar tudo. Não quero entrar muito aqui em questões deste género, porque isto leva-nos enfim, a criar aqui situações que porventura não temos a certeza do que se está a passar. A verdade é que a notícia já caiu como uma bomba aqui em Gondomar sobre o reitor desta universidade. Bom, mas eu queria ir para um assunto que me é muito querido, mas realmente só temos essencialmente 10 minutos, penso que é isso que nos resta, para tratar daquilo que a ANAF, sobretudo o 16º Congresso da ANAF, focou isso, além do mais. Vou pousar a abordar a desanexação das freguesias, que é um assunto que realmente é matéria que vou aqui já está a respirar fundo. Não é bem assim, mas é um assunto que dá para um programa. Isso, eu sei que não vai chegar a nada, vamos realmente, eu apelo ao vosso poder de síntese, porque pronto, acho que é chegada a altura de começarmos a pensar nisto, já que realmente se falou mais tarde o Governo lançaria de facto o repto para que as próprias assembleias e os autarcas decidissem o que fazia sobre a desanexação e até a reorganização do território. Eu pensei que estavas a falar da anexação. Se era a altura de pensar nisso, pensei que estavas a falar da anexação e não da desanexação. Desanexação de algumas, mas estou a falar de todas, de algumas que não foram e não são com certeza sucesso e histórias. Não há um caso, onde é que está um caso que digam assim? A União das Freguesias de Valbom, porquê? Porque há algumas pessoas de Valbom e não sei o que que não gostam. Pronto, azar, olha, paciência. Vocês podem perfeitamente meter-se no carro e ir à sede da freguesia. Não sei qual é o problema. A Força Sousa, por exemplo. Claramente. Pronto. São maiores características. Eu vou começar por aqui, porque tem que ser, de facto, pertinente falar para o aqui. Não, mas de vez em quando uma pessoa tem que estar a escutar. Também para ouvir. Mas em termos de reorganização do território, portanto, foi um assunto que foi abordado no Congresso e ele o Nuno Coelho está bem por dentro, porque esteve lá presente, participou no Congresso, mas foi realmente uma das coisas lá que se ventilou mais, foi a organização administrativa do território, que permite a criação e multiplicação destas autarquias locais, foi um dos temas dominantes do Congresso. Ora bem, eu sobre isto vou ser sucinto. Há aqui um lamento e há aqui um grande regozijo que eu tenho como forma de introduzir este assunto. O meu lamento é ter,
digamos que, tido um Presidente de Câmara que nos fez uma boa recepção, que nos possibilitou aos autárquicos de freguesia termos um excelente congresso, umas instalações excelentes em Viseu. Mas temos um autarca do município, o Presidente da Câmara de Viseu, lançar recadinhos ao Governo ou a um Ministro por via de um congresso de freguesias, acho isso de muito mau tom. E pior ainda, isto foi no início, na abertura, e pior ainda, foi no fecho voltar a reiterar e voltar a falar só dos municípios e só dos pinheiros e só das limpezas e daquilo que são as preocupações e incapacidades dos municípios a fazer as limpezas das matas. Primeira coisa, eu acho que aquilo é uma Associação Nacional de Freguesias que está em congresso e que deve ser, e que deve, é o anfitrião, é um dos anfitriões, é o Presidente da Junta anfitrião e o Presidente da Câmara anfitrião. O meu lamento é este. As pessoas devem reivindicar nos sítios próprios e não extravasar às vezes aquilo que são práticas comuns em alguns sítios, mas que não devem ser feitas porque já não vivemos em totalitarismo. Deixa-me interromper só um segundo. Eu não interrompo muito, já sabes. O homem ainda desde 2015 a ver se o ouve, ninguém o ouve. Isso é uma grande mentira. Foi o que ele disse. Ele esteve ao lado. Mas alguém acredita que o homem não pega no seu carrinho ou no carro da Câmara, vá bater à porta do Ministro e o Ministro imediatamente o recebe? E o que é que o Ministro disse no próprio dia, passado umas horas? Que esse senhor teve numa reunião com outros autarcas, onde ouviu aquilo que estava a ser feito para a rua em questão. Mas o que estava a ser feito, por amor de Deus, ele diz que são dois tão em vez de ser... não vamos por aí. Quer dizer, eu simples Presidente de Junta, vou a Lisboa, bate à porta e sou recebido pelo Ministro e ele não é. Presidente de Junta com um poder antagónico, vamos dizer assim. E foi recebido. E também, e fazias barulho quando quis fazer barulho. Ele não fazer barulho pelos líderes. Mas fazer barulho nos sítios próprios, não era fazer barulho. Sim. Também fazias barulho fora de... Eu respeito, mas estou a dizer que é o meu lamento. Estou a dizer que é o meu lamento. É o meu lamento e, portanto, tenho que o pôr aqui. O Partido Socialista não gostou. Depois, não gostou, eu não gostei. Eu, enquanto autarca de freguesia, que me desloquei a Viseu, não tenho nada que estar a ouvir um Presidente de Câmara. O homem fala o que tem que falar. Desculpa lá, eu não tenho que ir a Viseu discutir problemas da minha freguesia, das freguesias, ouvir recados de um indivíduo que tem que ajudar diretamente ao Governo, mas é nos sítios próprios. Eu percebo o lamento, eu não estou a dizer que não percebo. Aliás, até porque eu começou já um dinossauro nisto, não ouvi isto em lado nenhum. Em lado nenhum, nem na Madeira. Em lado nenhum. E, portanto, fico-me por aqui. Agora, o meu regozijo é a ANAV, nos órgãos da ANAV, manter pessoas de Gondomar nos órgãos efetivos e dirigentes da ANAV, nomeadamente 2 socialistas e um comunista, um eleito da CDU, e que continuam a estar nos órgãos da ANAV. E isso eu acho que é também de salientar, porque Gondomar vai tendo também o seu peso na própria instituição. Por último, e só para deixar-vos aqui e aquilo que foi efetivamente dito, é que já não é de agora, mas foi dito olhos nos olhos aos autarcas, é que está a ser feito um trabalho até ao final deste semestre de levantamento exaustivo das necessidades de ver e de catalogar aqueles que são os bons exemplos e aqueles que não funcionam bem. E em Gondomar há pelo menos 2 que não funcionam bem. Querem as pessoas que gostem ou não gostem. Fãs de São Pedro da Cova são 2 freguesias que até têm um cume que as divide. Estão viradas de costas quase umas para uma para outra. Não interessa, mas não funciona, na minha ótica, e Valbom Gondomar Valbom Gondomar é mais do que agregar 2 freguesias, é agregar 2 cidades. Eu nunca vi disto em lado nenhum. E, portanto, eu sou daqueles que defendo que os casos que estão a ser bem geridos e que realmente se satisfazem a população, ótimo, continuem. Os outros não. Imediatamente. E é aquilo que o Partido Socialista se compreender vai fazer. Vai reorganizar novamente o território. Volta e altera as coisas. E se as coisas não estão a funcionar bem, a seguir elege outro presidente junto aí. Não é por aí. Não é por aí. É o que aconteceu em São Cosme. Não é o que aconteceu em São Cosme. Em São Cosme as pessoas não estavam contentes com por muito que se queira. Porque senão não teria... Por muito que se queira, o presidente de uma junta freguesia... Estou a falar contra mim, que eu até estava, entre aspas, o meu partido estava... Por muito que se queira, o presidente de uma junta de freguesia, que tem uma agregação, uma união de 2 freguesias urbanas grandes, não consegue fazer a mesma coisa que se fosse a substituição dele. Como tu sabes, tem que ser muito profissional, tem que ter uma equipa muito profissional. É possível gerir Vaguinho do Monte, sentado no gabinete?
Então que seja Não é profissional. possível, então, que seja profissional. mas é igual ser profissional. Sabe que isso é ou aqui. Não, mas ser profissional não é da pessoa. Vamos dar então Não, a oportunidade aqui a outras pessoas. orçamento, eu aí concordo contigo. Orçamento e dinheiro, Não é concordo. orçamento e dinheiro, mais pessoas a gerir. Porquê é que as câmaras municipais têm Também concordo. 11 vereadores e Também concordo. porquê é que uma junta de freguesia tem que ter um? Mas isso aí entra naquela Isso também particularidade concordo. Isso já concordo. de terem aumentado as responsabilidades para as juntas de freguesias e não haver pessoal adequado para as juntas. Pessoal, por causa do Os dados do dinheiro é o mesmo, não é? Sim. O simples facto de terem aumentado as responsabilidades para as Em que é que aumentaram? o simples facto do reconhecimento do territorial dos terrenos urbanos. Se a gente for a espremer isso tudo. Não suficiente. Dá pouco. A junta de freguesia. Agora possibilita fazer umas festas e não sei o quê e possibilita andar aí com os arrumadores e ainda pega lá um papel, agora és arrumador oficial. Opa, por amor de Deus, vamos falar coisas sérias. Eu não estou a falar de arrumadores. Eu quero preciso era dar competências efetivas às freguesias, retirar alguns municípios que não os conseguem fazer. Não é porque eles não queiram, não conseguem, e as freguesias fazem de uma forma mais eficaz. Sim. E dizer, vocês, perante estas competências, têm outro tipo de benefícios. É retirar alguma porcentagem visível e os benefícios que de impostos diretos. Não é porcentagens mínimas dos IMIs. É efetivamente criar uma lei que uniformizasse o tratamento das freguesias, sendo elas grandes ou pequenas, porque elas têm que ser distinguidas, porque são algumas muito urbanas e outras muito rurais. E, portanto, mas olhar para as freguesias, exatamente, mas é preciso olhar para as freguesias e ver que são realidades diferentes, mas tratá-las como deve ser, com dignidade. E não olhar em regras de quadro o que é que foi feito na agregação das freguesias, que é a maior aberração que seja alguma vez. Temos que realmente comentar isso. E vocês estão a falar bem disso, está muito claro, eu quero ouvi-lo, porque eu sei que isto também faz de São Pedro da Cova, acha que não acha que está bem. Eu não gosto de tratar disto como quintas e, portanto, direi acerca desta matéria assim. Faço votos para que realmente, neste primeiro semestre de 2018, o Sr. Ministro da Administração Interna, que é responsável também pelas autarquias, apresente efetivamente a lei quadro que prometeu ontem no Congresso da ANAF relativamente à reorganização das freguesias. Acho que já vem tarde em função daquilo que era a promessa do Governo no seu Mas gosto do nome, deixe-me dizer, gosto muito mais da reorganização do que... Mas posso continuar? Quer dizer, você interrompe toda a gente, e agora também é uma interrupçãozinha de nada, pronto, queixa-se lá, caralho. Opa, fala você. Não, acaba, eu me calei. Já me calei. Não falo, pá. Quer dizer, eu Não, peço desculpa. não estou aqui para brincar, pá. Desculpa lá. Peço desculpa. O que eu estava a dizer é que faço votos para que isso aconteça, porque já vem atrasado pelo menos 2 anos, em relação àquilo que era a promessa deste Governo. Depois quero lembrar que o PCP, o Grupo Parlamentar do PCP, apresentou em finais de 2016, né, um projeto de lei que visava exatamente este objetivo. Sim. Não é por falta de iniciativa, nomeadamente ao nível da Assembleia da República, que o problema não está resolvido. Eu acho que há situações completamente distintas ao longo de todo o país, não é? Porque nós vimos a questão das freguesias urbanas e da sua densidade, etc. Vimos freguesias rurais, mas há freguesias rurais e freguesias rurais, porque há umas que estão concentradas e há outras que estão dispersas por muitos povos, não é? E, portanto, tudo isso são realidades diferentes que exigem tratamento diferente. E exigem tratamento diferente ao nível das competências e exigem tratamento diferente ao nível dos meios, do envelope financeiro que é alocado para essas competências. Folgo em saber que a ANAF defende pelo menos o crescimento de 50% das atuais verbas que são transferidas diretamente do Orçamento de Estado para as freguesias. Oxalá que este Governo, ou o que vier a seguir, tenha isso em consideração, porque, efetivamente, esse é o primeiro passo para que, de facto, as freguesias tenham capacidade de intervenção. Para mim, todas as freguesias são dignas. A grande questão é a capacidade de intervenção. E também não parece adequado que, neste contexto, não seja visto o problema das permanências ao nível das freguesias, porque, conforme já foi aqui dito, uma Câmara Municipal, né, por muito pequena que seja, no mínimo,
no mínimo pode ter 3 eleitos a tempo inteiro. Uma freguesia, no máximo, pode ter 1. Pronto. E de facto há freguesias... E muitas vezes 10 vezes mais de população. E de facto há freguesias que são, muitas delas, imensamente maiores do que muitos dos concelhos. E portanto, tendo mais gente, tendo mais problemas, mais capacidade de intervenção lhes poderá ser dada, se permitir de uma forma flexível que haja mais eleitos das freguesias a desempenharem funções a meio tempo, a tempo inteiro, a terem, de facto, tempo para tratar dos problemas das freguesias. Para fechar, não sei se o Rui Faria, que está mais prejudicado deste tempo de medidas. Hoje, em termos isto é fácil. Isto é fácil. Não, em termos de haver agora o tempo que deu. Sim, mas não ocupa. É uma questão. Não, eu continuo. Mas tu deves trazer esses dados. Não, isso vem mais ou menos a combatar aquilo que eu já tinha dito nas outras sessões, que acho que o aumento das responsabilidades traz mais responsabilidades aos autarcas. E nós cada vez mais temos... A CDU diz que há mais responsabilidades que verbas, pelo menos... Eu também disse isso. Nós estamos a falar em concreto no que respeita à Gondomar. Quando se fala aqui da questão do aumento das verbas e do aumento das competências, é porque na leitura da CDU, isso eu posso testemunhar, a distribuição das verbas, mesmo aumentadas, é desigual em relação às freguesias de Gondomar. É verdade. Isso foi a minha defesa em termos da CPI. Agora, eu continuo a achar que os políticos que são eleitos nos autarcas, e vamos generalizar para todos os lados, não podem ser técnicos. Não podem ser politécnicos. Ou são políticos ou são técnicos. Precisam de mais apoio técnico. Se um político vai para lá e vai sentar, vai ter que ler a legislação, tem que tratar disto, tem que tratar daquilo outro, não estamos a falar. Mas nós estamos a falar do apoio que nós precisamos em termos de... Essa é outra questão, o apoio técnico às freguesias. Sou eu que estou a falar nessa questão. Sou eu que estou a falar nessa questão. Não se pensar outra questão. Relativamente aos eleitos. Relativamente ao número de eleitos. Ao número de eleitos, eu continuo a dizer que são muito poucos as pessoas que estão disponíveis. As competências que têm hoje as freguesias, não sei até que ponto é que precisa assim tanto. Precisa. Meus caros, lamento, mas o tempo está gravado e temos que fechar. Eu só vou fechar com uma notícia que já tirei da semana passada, que achei piada. Um asteroide do tamanho do maior arranha-céus do mundo sobrevoa a Terra a 122 mil km por hora. Mas só deve cair daqui por 100 anos na Terra, portanto esperemos que não estamos cá nenhum de nós, de certeza. Não, quando cair fica um arranha-céu. Bom, Baterias, Faria, Manuel Couto, Ângelo Pinto, Nuno Coelho. Só tivemos a visita de uma delegação de São Domingos, Cabo Verde. Ok, pronto, fica o registro. Ali na Terra Igual Almeida, foi um prazer estar convosco para mais aqui um debate que foi bastante aceso. Para a semana a mais, fique bem, até para a semana. Boa noite.